Olá, crianças. Deu um negocinho aí meio devagar, meio lento, porque minha assistente hoje ela tá meio lenta também, aí tá igual o processo de assistência aqui. Mas vamos lá, olha. Na aula passada, a gente viu bacias, tá certo? Bacias fluviais, né? Bacias hidrográficas. Eu expliquei para vocês que aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, vamos dizer assim, a gente tem bacias hidrográficas, e as bacias hidrográficas, elas são o quê? Elas são o conjunto do rio principal, tá? E os seus afluentes. Os afluentes são o quê? São rios menores. Então, eu fiz até um desenho para vocês, não foi aula passada, vamos dizer assim, né, que eu tenho o rio principal, vamos dizer assim, né, o rio principal, que é o rio maior, e os rios menores, que são os seus afluentes, tá bem? Deixa eu fazer assim, feito um tronco, para vocês se ligarem, ok, crianças? Então, vê só, isso aqui, hoje eu tô chique, que eu tô de anteninha. Tá? Isto aqui eu chamo de bacia hidrográfica. E eu também tenho, tá certo? As principais, né, que são as primárias, e as menores, que são chamadas bacias secundárias. Eu expliquei isso também para vocês. A gente viu, aula passada, a bacia hidrográfica do Amazonas, né? Por que a gente começou por ela? Porque o rio Amazonas é o maior rio. E eu disse para vocês que o rio Amazonas, ele é maior, tá certo? Em tamanho e em volume. E por isso a gente começou por ela. Disse que o rio Amazonas, ele não é nacional, apesar dele ter esse nome. Ele nasce lá fora, tá certo? Ele vem descendo do Peru, né, isso, e com nomes diferentes. Lá ele recebe o nome de Ucayali. Então ele vem descendo. Quando ele entra no Brasil, ele ainda não vai ser chamado de Rio Amazonas, ele vai ser chamado de Rio Solimões. Ele só é chamado de Rio Amazonas quando ele entra em Manaus, né, que é a capital do estado do Amazonas. E aí ele tem o encontro, a confluência, né, a congruência com o Rio Negro. Então aí ele passa a receber o nome de Rio Amazonas. A gente viu seus principais afluentes, a gente viu também seus principais portos, e a gente hoje vai dar continuidade ao assunto da aula passada. Por isso que eu botei, ó, Bacia do Paraná, aula 2, ok? Aula 2. A gente vai ver que eu posso chamar de Bacia do Paraná, Bacia do Prata ou Bacia Platina, tanto faz. Se eu falar assim, a Bacia Platina, você já sabe que é também Bacia do Prata ou Bacia do Paraná, tá? Tanto faz, você decide aí, escolhe, você tem 3 nomes para escolher, tá? Hoje minha assistente tá meio devagar, mas assim, qualquer coisa eu tenho que chamá-la, tá? Hoje eu não tenho assistente, hoje será a minha assistente principal, tá? É o seguinte, se por um acaso, outra coisa também que eu já ia falar aqui, se por um acaso eu não conseguir responder a vocês no meu WhatsApp, quem vai responder é minha assistente. Então, às vezes, pode aparecer que ela apareça lá respondendo minha assistente, tá? Assistente Tia, aí você pede um autógrafo a ela, pode ser. Vamos ver, tá? Seguinte, vamos agora para a Bacia Platina. Bacia Platina porque é mais chique, né? Ou Bacia do Prata. Platina, vamos lá. Veja bem, ela é a segunda maior bacia fluvial. Tia, por que fluvial? Porque fluvial é de rio, galera, tá? Se eu estivesse falando pluvial, seria de chuva. Então, é aquele negocinho que tia Vânia explica lá em português, para quem tem aula com tia Vânia. Locução adjetiva, tá? Então, é pluvial quando é de chuva e fluvial quando é de rio. Vê, tia Lili é cultura. Então, vamos lá. Hoje a galera tava falando, meu pitó tá parecendo um samurai, mas tudo bem, tá? Vamos lá. Seguinte, é a segunda maior bacia fluvial, tá? Eu chamo de Bacia do Prata, tá? Por quê? Porque ela vai ter como principal rio o Rio da Prata, tá certo? O Rio do Prata. É formado, tá certo? Por 3 rios principais,
Paraná, Paraguai e Uruguai, que eles têm esse nome. Imagina por quê? Porque ele, tá certo, são rios que estão dentro desse país. Então, a gente chama, é como se eu tivesse um rio aqui no Brasil, eu mudasse o nome do Rio Amazonas e botasse Rio do Brasil, tá? Mas aí, o Rio Paraguai é o quê? No Paraguai. Rio Uruguai, no Uruguai, tá? E Paraná fica onde? Imagina, no Brasil, tá? Então, eu vou ter, ó, tá? O Rio do Prata, ele é formado por esses 3 rios aqui. Então, a gente tem a bacia do Amazonas, que é formada apenas por um rio, e a bacia Platina, que é formada por 3. Então, vocês vão ter que colocar isso na cabecinha, que a bacia do Prata, ou a bacia Platina, é formada pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai, que não é difícil, galera, pelo amor de Deus, tá? Então, vê bem, a gente tem aqui os 3 rios, tá certo? Eles têm um tamanho de quê? De 1.397.906 km². Ou seja, isso ocupa o quê, tia? 16% do território brasileiro, somente de rio, tá? Então, vê bem, a gente tem, preste atenção, minha assistente eu acho que tá pegando aqui, ou daqui do lado, tá direito? Tá tudo bem, né? Vê bem, eu tenho aqui, tá? Ele está no território do Brasil, por quê? Ó, Rio Paraná. Depois que ele sai do território do Brasil, ele vai para onde? Ele vai para o território do Paraguai, tá bem? Entrando no território do Paraguai, ele vai passar pelo território argentino. E por último, ele segue para o Uruguai, que é onde ele deságua, tá? A gente vai neste caminho, né? Então, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, nessa mesma ordem, tá? Ele nasce aqui, tá? No Paraná, vai entrando no território paraguaio, depois ele passa pelo território argentino e deságua no território do Uruguai, tá bem? A gente vai ver aonde já ele deságua. O Rio Paraná, ele é formado, vê bem, tá? Por 2 rios, tá bem? Vê bem, esse rio Paraná aqui, né? Eu tenho, preste bem atenção para não complicar a cabeça, vamos recapitular. O Rio do Prata, ele é formado por 3 rios, Paraná, Paraguai e Uruguai. E o Paraná, ele se divide em 2, tá? Ele se divide em 2, que seria o quê? O Paranaíba, cuidado para não complicar também no chamar de Parnaíba. É Paranaíba e o Rio O Grande, tá? O Grande, Paranaíba e o Rio O Grande, que fazem parte desse Rio Paraná. Vamos dizer que ele também, vamos dizer assim, que são afluentes, tá? Afluentes, mas os afluentes quase sendo o rio principal. Então, vê bem, onde o Rio Paraná ele nasce? Ele nasce, tá bem, na fronteira, tá certo? No limite ali de 3 estados, ó, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aí, ele vai sair separando, tá, o Brasil do Paraguai, né? O Paraná, ele separa o Brasil do Paraguai. Aonde, tia, em 2 momentos, tá? A gente passa pela ponte, pela ponte da Amazônia, da Amazônia não, perdão, da Amizade, e a usina binacional de Itaipu. São os, vamos dizer assim, os pontos turísticos, tá, deste rio. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar na Ponte da Amizade, que a galera daqui do Brasil, os muambeiros, sacoleiros, eles fazem o quê? Eles atravessam, tá, o território aqui do Brasil para fazer compra lá no Paraguai, porque às vezes é muito mais barato, incluindo também a gasolina, tá? Então, eita tia, a galera sai daqui do Brasil para comprar gasolina lá no Paraguai, sim. Principalmente quem mora lá, tá, lá no Rio Grande do Sul. Então fica mais fácil, porque para atravessar por ali, tá certo? Aqueles estados ali próximos, fica mais perto. Claro, lógico, é evidente que eu não vou sair daqui de Pernambuco, Palmarelo, pra ir comprar gasolina lá no Paraguai. É meio loucura, mas tudo bem, tá? E deságua no Estuário da Prata, tá? Estuário da Prata, que fica onde? Fica no Uruguai, ok? Então, era isso que eu estava dizendo. O caminho que ele vai seguindo é esse. Nasce no Brasil aonde? Na fronteira entre Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aí segue caminho para onde? Para o Paraguai. Aonde que eu vou ter esse, vamos dizer assim,
esse encontro em dois pontos históricos, tá? A Ponte da Amizade, tá aqui, a Ponte da Amizade, e a usina binacional de Itaipu. Aí, tá? Ele vai descendo sentido Argentina, tá? Seguindo sentido território argentino. Aí, ele vai depois desaguar no território, tá certo? Do Estuário da Prata, que já é no Uruguai, que eu falei pra vocês, tá? Os principais afluentes são, eu botei aqui, eu coloquei lá na bacia do Amazonas, tá? Margem esquerda e margem direita, que eu já expliquei para vocês como saber. Se você, tá certo, está de frente para a nascente, como é que eu fico sabendo qual é a nascente? Pelo caminho do rio. Se o rio tá indo para lá, então a nascente é aonde? Aqui, tá? Então ele nasceu para cá. Se ele nasceu do lado de cá, então eu faço o quê? Fico de costas para a nascente. Então aqui vai ser a minha margem direita e aqui vai ser a minha margem esquerda, tá? Então eu só botei aqui só para vocês saberem, mas você pode botar margem direita aqui e margem esquerda lá, não tem problema não. Na margem esquerda você vai ter o Rio Tietê, aquele lá de São Paulo, né, que a galera fala que ele é muito poluído. O Rio Paranapanema, o Rio Ivaí e o Rio Iguaçu. Na margem direita eu vou ter o Rio Sucuruíu, tá certo? O Rio Verde e o Rio Pardo, ok? Aí vê bem. Uma outra curiosidade, todos esses afluentes aqui são chamados de rios de planalto. O que é um rio de planalto? É um rio, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Peraí, calma. Um rio de planalto, ele é assim, tá? Ele está seguindo, de repente ele tem uma queda d'água. Ele vai seguindo, de repente ele tem uma queda d'água. Então, os rios de planalto, eles possuem quedas d'água ou cachoeiras, tá? Então, isso quer dizer, tá? Que esses afluentes, principalmente o Rio Paraná inteiro não, mas os afluentes do Rio Paraná, eles possuem planaltos, né? Ou seja, quedas d'água, porque eles são rios de planalto. Já quando o rio não tem essas quedas d'água, eles são chamados de rios de planície. Rio de planícies e rios de planaltos, ok? Planaltos tem quedas d'água ou cachoeiras e rios de planície não possuem, tá? Então, vamos lá. Nos rios de planalto, como eles têm cachoeira, eles vão ser pouco navegáveis. Por quê? Vamos pela lógica. Eu tenho um barquinho, tá? Eu sou ótima em desenho, vocês sabem disso. Eu arraso nos desenhos. Então, eu tenho um barquinho e ele vai descendo. Se por um acaso ele for descendo, ele vai fazer o quê? Ele vai se atolar ali na queda d'água e vai se espatifar. Então, eles são poucos navegados, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu só posso navegar até um determinado limite. Porque se eu for teimar, eu vou, tá, cair ali. E o meu barquinho vai se espatifar, tá? Então, são pouco navegáveis. E outra coisa, eles têm pouco potencial elétrico. Por quê? Porque as quedas d'água, elas não têm muito, vamos dizer assim, muito volume de água, tá? Então, a gente vai ter as maiores hidrelétricas, tá certo? Do Rio Paraná, Não confunda, tá? Eu não tô falando dos afluentes. Por quê? Porque eu acabei de dizer, os afluentes, eles têm pouco potencial elétrico. Então, quem é que tem potencial elétrico? O Rio Paraná, tá? Então, por ele ter um potencial elétrico, ele vai ter duas usinas, tá certo? No percurso dele, que vai ser a usina binacional de Itaipu, que a gente já viu aqui, ó, e o complexo de Urubumpungá, tá? É cada nome, né? Urubumpungá. Aí eu entro na questão dos principais portos. Se eu estou falando de rio, rio também tem porto, tá? Porque para poder atracar o barquinho precisa de ter um porto. Então, a gente vai ter dois portos principais, tá? O Panorama e o Presidente Epitácio. Os dois portos ficam em São Paulo. A minha assistente, tá? Ela vai agora organizar o vídeo,
né? Ela vai bater a foto, porque a gente tá com problema de iluminação, porque a gente ainda não preparou, né, o nosso cenário para poder fazer os vídeos, mas ela vai bater uma foto porque o pessoal tá reclamando muito da luminosidade. Então ela vai bater e vai deixar preparado para vocês. Se tiver dúvida, vocês procurem-me, por favor, lá no Zap, ok? Até a próxima aula.